Boa noite, meus queridos. Mais uma vez estamos de volta no nosso estudo bíblico desta quinta-feira, onde nós estaremos dando continuidade àquilo que nós vimos no Velho Testamento de uma forma sintética, sobre livro por livro da composição do Velho Testamento, naquela visão da Bíblia hebraica, né, naquela divisão que tinha de 3 divisões simplesmente, né, mas olhando toda a história na sua dinâmica. Hoje nós vamos dar prosseguimento agora, adentrando-se ao Novo Testamento, né, tentando olhar, né, também dessa mesma forma, livro por livro do Novo Testamento. E o Novo Testamento é mais simples nessa classificação de divisão dos livros, porque ela já vem de uma dinâmica mais atualizada para nós, mais compreensível quando nós seguimos, né, os livros do Novo Testamento. Então nós vamos hoje fazer uma breve introdução, né, sobre aquilo que nós veremos nas próximas quintas-feiras, né. Falando sobre o Novo Testamento ou sobre a Bíblia de forma mais geral, a Bíblia ela está dividida em 2 partes, né? Nós sabemos isso, né? Tanto o Antigo ou o Velho Testamento como o Novo Testamento, né? Essas 2 partes que faz uma história, né, única, onde nós vamos ver a aliança no Velho Testamento e a sua realidade presente no Novo Testamento a partir de Jesus Cristo, né? Testamento, essa palavra num contexto mais teológico para nós compreendermos, ela tem referência então ao conceito central da linguagem religiosa e bíblica, que nós encontramos aonde? Nessa aliança de Deus com o seu povo, né? O testamento está mais ligado nesse quesito, uma aliança, um pacto estabelecido por Deus junto ao seu povo. Daí a compreensão que nós temos então dessa palavra testamento, né? Aliança feita por testemunhas que foram registradas em um testamento, onde Deus e o seu povo então estão juntos nessa aliança, né, firmadas, estabelecida e dando prosseguimento então numa história humana sobre a face da terra. Esse vocábulo testamento é uma herança do latim, mas a sua origem vai significar aliança. Quando falamos em testamento, então, o que deve vir à nossa memória quando falamos de forma teológica, bíblica, tem que ser justamente, né, testamento quer dizer aliança, né? Isso entre Deus que fez com o seu povo. Na época antes de Cristo, né, Deus já havia estabelecido, firmado uma aliança, né, um pacto, um acordo com o ser humano. Nós lembramos muito dessa aliança a partir de Gênesis, né, no capítulo 12 em diante, né, e como aqui está no capítulo 15 e 18, né, reforçando uma aliança no chamamento na vida de Abraão. Mas essa aliança ela já tem o seu embrião quando o homem então peca lá no Éden, né, quando o ser humano cai, né, distancia-se de Deus, e Deus então no capítulo 3 de Gênesis já chama o ser humano para si nessa aliança, quando ele fala sobre o descendente que viria estabelecer então o que? Uma vitória plena na vida humana, para que o ser humano não ficasse escravo, preso ao pecado. Uma aliança que vai ser estabelecida começando lá no Éden, e depois nós vamos começar a entender essa história, o desenvolvimento nessa história no patriarca, então Abraão. Quando Cristo veio, Deus fez o quê? Uma aliança que lá começou no passado e era algo que estava sendo reafirmada, né, diante da descendência de Abraão, né, até chegar Cristo, ela vai se estabelecer agora de uma forma nova. De uma forma nova não quer dizer que diferente daquilo que estava o Velho Testamento falando. O Velho Testamento é um período de espera, de aguardo, né, vislumbrando quando que isso aconteceria de fato sobre a vida humana. E Jesus ele veio para fazer o quê? Fazer tudo isso então que o Velho Testamento aguardava acontecer através de si. Por isso uma nova aliança, né, um novo pacto, agora uma aliança não mais
temporal quanto era do Velho Testamento, que ia sendo renovada, né, sendo reafirmada, mas quando Jesus veio e Deus em Cristo então estabelece agora, lá na cruz do Calvário, Jesus Cristo, quando ele dá a sua vida por nós, e ele vai fazer o quê? Ele vai cumprir tudo, né, que a aliança aguardava para o seu cumprimento, porque ele é aquele que viria para realizar todas as coisas, né? Essa aliança agora passa a ser não temporal, mas ser uma aliança eterna. Por isso, nesse sentido, uma nova aliança, a aliança que é firmada agora no sangue de Cristo Jesus derramado lá na cruz do Calvário. 2 Coríntios capítulo 3, verso 4 a 11 e Gálatas capítulo 4, verso 24 a 26 vai nos falar um pouco sobre esse quesito de quando Cristo veio, ele veio justamente estabelecer então essa nova aliança. Portanto, o Antigo e o Novo Testamento são duas coleções de escritos que tratam das duas alianças estabelecidas por Deus. Né? Mas nós vamos entender o que? Nesse contexto, né, dessas coleções de escritos, nós temos uma história prosseguindo, que é a história da salvação, que está sendo contada, né, através dessas duas alianças. Né? Uma aliança temporal de espera e a outra aliança da confirmação das promessas que traz para toda a eternidade. Por isso que nessas alianças então temos qual história? A história da salvação. O homem pecou, né, e o homem precisaria o quê? De algo para trazê-lo de volta na presença de Deus, porque ele por si só não poderia fazê-lo. Então nós temos a história de salvação que começa em Deus e está em Deus, né? Por isso ela começa também na eternidade e ela vai se acentuar na eternidade, né? E essa história salvífica que está nesse período temporal do homem pecador, né, que vai um dia chegar ao fim essa história para prosseguir, né, a realidade na eternidade, né, nós temos toda essa história da salvação. Por isso, o Antigo Testamento é um período de preparação, um período de aguardo para ver essa salvação concretizada. E já o Novo Testamento, a chegada dessa realidade, a sua concretização em Cristo Jesus. No Antigo Testamento nós vamos ver esse aguardo nos sacrifícios que eram feitos, nas renovações da aliança que eram feitas, e no Novo Testamento vem o quê? Um único sacrifício, Jesus Cristo, numa nova aliança eterna, né, que não pode mais ser renovada, ela é única. No Velho Testamento ela era renovada pela espera, agora Jesus é a concretização, então não se renova mais nesse sentido essa aliança salvífica sobre a vida humana na sua história. Na história da salvação, nós vamos ter então essa preparação, Deus estabelecendo uma aliança, como eu disse lá em Gênesis 12, verso 1 a 3, começando com Abraão no seu chamamento, quando Deus chama Abraão agora como uma realidade de povo que Deus quer fazer através de Abraão, e depois essa aliança parte de Abraão seguindo a história, porque não se concretiza nele, vem os seus descendentes, e nos seus descendentes também não se concretizam, essa aliança vai sendo reafirmada como uma preparação para que ela pudesse chegar de forma permanente. Logo, ela é reafirmada então na descendência de Abraão. E essa aliança então, ela vai tomar de forma bem clara aquilo que o profeta Jeremias, no capítulo 7, verso 23, vai trazer para nós, Deus falando sobre isso, quando ele diz: deem ouvidos à minha voz, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Lembra? Velho Testamento, Deus está preparando um povo para si. O Novo Testamento, esse povo está sendo ainda formado até que Cristo volte para estar na presença de Deus. Mas quem é esse povo? Tanto no Velho quanto no Novo Testamento, é o povo que ouve a voz de Deus, o povo que vive o querer de Deus sobre si em Cristo Jesus. Por intermédio de Moisés,
depois de Abraão, Deus vai dar uma certa forma nessa aliança, né, que está sendo feita lá no patriarcado. O patriarcado acaba seu período, nós temos agora Moisés, que entra o período legislativo do povo de Deus, né, e Deus dá uma certa forma nessa aliança, trazendo o quê? A libertação. Mas a libertação agora de uma forma um pouco específica através de Moisés. Uma libertação desse povo que se formou em Abraão, que agora foi para o deserto, foi para o Egito, e no Egito ele se torna escravo. Agora esse povo vai ser liberto da sua escravidão do Egito. E nós temos então uma aliança de Deus estabelecendo com esse povo através de Moisés, também de forma legislativa, através das normas, através de culto, através daquilo que Deus quer estabelecer com esse povo. Então é uma aliança, sim, trazendo libertação ao povo da escravidão do Egito. Por isso essa aliança com Moisés é uma aliança específica, específica àquele povo hebreu. E por isso que também no momento em que Deus mandou outro libertador, outro maior que Moisés, e a Bíblia vai falar sobre isso, porque ainda há uma esperança desse libertador, esse veio para libertar o povo de forma agora completa, ou de uma escravidão, não lá a escravidão do Egito, mas da escravidão do pecado. O pecado que começou antes do Egito, quando o homem pecou. E esse que Deus vai mandar, e que é a expectativa do Velho Testamento, então, é Jesus Cristo. Jesus Cristo ele veio para ser esse libertador pleno sobre a vida do ser humano. Por isso, meus queridos, os dois testamentos tratam dessa aliança que Deus fez. No início com Abraão e seus descendentes, Velho Testamento, concretizando então em Jesus Cristo, que agora nós temos a realidade no Novo Testamento. Por isso o Novo Testamento conta como foram cumpridas as promessas feitas por Deus na aliança básica do seu povo no Velho Testamento, que nós já vimos até semana passada. E essa aliança agora, essas promessas vão ser cumpridas de forma plena na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Por isso também que os dois testamentos, tanto o Velho quanto o Novo, contam uma só história. Essa história salvífica, para a vida humana. Trazendo aí um pouco sobre a divisão do Novo Testamento. O Velho Testamento, como nós vimos, tem uma divisão que é vista em duas Bíblias. A Bíblia no Egito, a Bíblia egípcia, e a Bíblia hebraica. Nós seguimos até então a divisão do Velho Testamento na Bíblia hebraica, que era mais antiga e que traz uma sequência mais tranquila e dinâmica para nós entendermos o desenrolar da história, colocando pessoas naquele momento não de forma isolada, como a egípcia vai trazer. O Novo Testamento nós não temos essa preocupação, é mais tranquilo de entender. O Antigo Testamento são 39 livros, e já o Novo Testamento são 27 livros diferentes. E o Novo Testamento, esses livros vão ser escritos todos na segunda metade do primeiro século. Então é mais fácil ainda de nós vermos a dinâmica desse relato do Novo Testamento escrito, porque vai estar na segunda metade do primeiro século, vai ser escrito de forma diferente, é uma coleção de 27 livros diferentes, sim, porque nós vamos ter ali literaturas diferentes, mas nós vamos estar naquele mesmo sentido de contando uma história da aliança de Deus com o seu povo, agora realizada em Cristo Jesus e sendo mostrada essa nova aliança que não precisa mais ser refeita como no Velho Testamento era assim. Foram escritos então, também, para ficar mais fácil ainda o Novo Testamento, foram escritos pelo menos por 9 homens diferentes. 9 escritores, são menos do que o Velho Testamento. Um deles nós não conhecemos, que é o escritor do livro de Hebreus. Nós não sabemos quem escreveu o livro de Hebreus. Nós temos uma ideia que é discutida no meio teológico, até mesmo a questão da sua composição, como se fosse um sermão escrito para um
grupo, para uma igreja, para os hebreus naquele momento, né? Para mostrar Cristo Jesus, a realidade da espera do Velho Testamento concretizado em Cristo nessa nova aliança. Mas nós não sabemos quem escreveu, se a ideia desse livro era mostrar um sermão mesmo, ou era relato histórico também com relação a Jesus Cristo. Lucas é um escritor que escreveu o Evangelho e Atos, né? Ele é um dos mais longos livros do Novo Testamento, porque nós vamos pegar tanto o Evangelho como o Atos numa sequência única, né? Lucas, né, ele é um historiador, ele é um cientista, né? Ele é médico, e médico naquele momento também é um cientista. Ele vai estar fazendo uma acurada investigação para fazer o quê? Para uma composição desde Jesus Cristo, tudo que Jesus fez, né, e que está sendo ainda contado, e ele vai pegar partes disso que está sendo contado, aquilo que estão sendo escrito, e ele vai colocar no Evangelho de uma forma mais dinâmica, porque ele quer atingir a gregos, e gregos são mais pensantes naquele momento, e ele quer chegar a esses, né, e vai junto com isso dar o quê? Uma sequência da história de Jesus no livro de Atos. O livro de Atos, que eu não gosto de dizer muito Atos dos Apóstolos, porque ali é Atos do Espírito Santo na vida da igreja, que está sendo edificada, ou está sendo construída, desculpa, não edificada, porque ela está edificada em Cristo, mas ela está sendo construída na sua totalidade, quando essa igreja então vai se espalhar sobre a face da terra, através, sim, de apóstolos que vão levar a palavra de Deus, mas guiados pelo Espírito Santo. Logo, são atos do Espírito Santo na vida da igreja primitiva. E é Lucas que vai escrever, né, uma só história, por assim dizer, por isso é um dos livros mais longos do Novo Testamento. Paulo, né, foi aquele que contribuiu com o maior número de escritos, né? Paulo vai escrever as suas cartas, né, e as suas cartas são várias, né, e mesmo até cartas que se perderam na história durante a perseguição da igreja. Mas Paulo, ele vai contribuir por escrever várias cartas à vida da igreja. Então ele contribui com o maior número de escritos. Lucas e Paulo, então, colocando os dois juntos, eles vão escrever mais da metade do Novo Testamento. Ao todo, 15 livros, porque 13 são as cartas de Paulo e mais Lucas e Atos através de Lucas. Vai dar mais da metade, então, do Novo Testamento. Os primeiros 4 livros tratam do Evangelho. Constitui um pouco menos que a metade do volume do Novo Testamento. Mas é interessante nós olharmos para isso. Quantos evangelhos nós temos escritos no Novo Testamento? Há quem diga que nós temos 4 evangelhos. Isso não é uma realidade, não é uma verdade. Nós temos um único evangelho escrito no Novo Testamento, e isso nós precisamos entender. Não há 4 evangelhos. Há um evangelho que é contado por 4 escritores diferentes, né? Por isso nós temos que entender ao olhar para esses evangelhos, né? 3 vão tomar quase que uma sequência, e João, né, vai trabalhar de uma forma mais dinâmica a forma que ele conta o Evangelho através dos sinais de Jesus Cristo, né? Ele quer convencer através dos sinais. Os outros 3 vai ter visões para um grupo específico, para contar a história completa que eles têm, né, na sua memória sobre Jesus Cristo. Mateus para os judeus, Marcos mais precisamente para os romanos, e Lucas, como nós vimos, mais precisamente para os gregos. E João não, João quer pegar o quê? Quer pegar um evangelho mais abrangente e geral, não preocupado com relatos históricos sequenciais, mas naquilo que Jesus fez de sinais para mostrar, né, que ele é Deus, né? Então nós temos isso, ou seja, um evangelho contado de 4 formas diferentes. A ordem do livro do Novo Testamento é mais tranquila do que a do Velho Testamento também. Por quê?
não é conforme a antiguidade. Os primeiros livros, ou os evangelhos, não são os mais antigos. Também precisamos olhar para isso. As cartas de Paulo foram escritas antes dos evangelhos. Paulo vai mandar as cartas para as igrejas, mas ainda nesse período que Paulo está escrevendo as cartas, os evangelistas ou os apóstolos ainda estão vivos, né? Então não há uma preocupação ainda de guardar as memórias daquilo que eles aprenderam com Jesus Cristo. Mas eles vão o quê? Vão envelhecendo e eles vão também sendo perseguidos e mortos, e aí nós temos o quê? Então uma composição posterior às cartas que começam a ser escritos os evangelhos a partir da visão desses que tiveram o quê? Tiveram uma experiência com Jesus, menos Lucas, que Lucas já vai fazer algo mais científico, né? As cartas, então, são escritas primeiro. E dentro vamos falar, dos escritos, no sentido escrito, 1 Tessalonicenses é o primeiro escrito do Novo Testamento. E é uma carta de Paulo aos cristãos de Tessalônica. Mas a disposição que nós temos traz aqui para nós o quê? O Novo Testamento, uma coerência para nós seguirmos os acontecimentos da nova aliança. A composição que nós temos na distribuição dos livros, começando com o Evangelho, depois nós vamos ter Atos, que é um livro histórico, depois nós vamos ter as cartas de Paulo, cartas eclesiásticas, cartas pastorais, que nós vamos ter depois 7 cartas pastorais, e o livro da Revelação ou Apocalipse, que nós vamos ter uma sequência de uma disposição coerente para nós entendermos os acontecimentos dessa nova aliança, né? Mais tranquilo do que no Velho Testamento, conforme nós já vimos. Então a divisão do Novo Testamento vai se dar de que forma? 5 escritos narrativos, né, que são evangelhos, aqui com letra minúscula, porque são os relatos dos 4 homens que fizeram de um evangelho, né, e Atos. 13 cartas, que são as cartas paulinas, que são cartas aí, eclesiásticas, que ele manda para a vida da igreja. Depois nós temos Hebreus, que não sabemos quem escreveu, se é uma carta ou se é um sermão de fato. Depois vamos ter 7 cartas gerais, que são as cartas pastorais, que não temos só Paulo escrevendo, né, cartas pastorais. E o Apocalipse, né, conforme nós sabemos, Apocalipse de Jesus Cristo, não é de João, porque é revelação de Jesus Cristo, Apocalipse 1, verso 1. Precisamos olhar para esse fato também. Os escritos narrativos quer dizer para nós o quê? Que eles contam uma só história, né? Quem conta uma só história? Os evangelhos, né, no sentido letra minúscula para evangelhos, os 4 relatos de um evangelho e mais Atos. Eles contam uma só história, né? Eles são narrativos nesse sentido. Os 27 escritos variam também entre si, eles têm variedade entre si, porque eles têm diferentes tipos de literatura, como eu havia dito anteriormente. Nós temos o evangelho, nós temos sermão, nós temos cartas, né? E por aí vai, revelação que nós vamos ter, né? São diferentes formas de literatura que nós vamos ter nos 27 escritos, mas todos eles apresentam a mesma mensagem. Qual é a mensagem? As boas novas de salvação, ou seja, todos eles apresentam Cristo Jesus. É a mensagem central do Novo Testamento, Jesus Cristo. Deus cumpriu a salvação prometida para o seu povo no Antigo Testamento e agora também para o Novo Testamento em Cristo Jesus, né? Toda a promessa está sendo derramada, né, sobre a vida humana para formar este povo até que Cristo venha. Mateus, ele vai contar essa história, essas boas novas, e ele vai trazer a referência a essa salvação como o reino de Deus. É a ênfase que Mateus vai dar. João vai chamar de a vida eterna, porque João tem essa ideia, né, na eternidade diante do seu livro, né? E Paulo vai se referir ao que é uma nova criação, né? Porque Paulo também vai trazer essa forma salvífica que nós vamos ter no Novo Testamento. Mas todos querem dar o quê?
dar expressão para a mesma realidade, a realidade trazida ao mundo. Essa realidade é Cristo, né? Essa é para nós então o que? No Novo Testamento, a unidade dentro de uma variedade, né? Essa é a introdução que nós temos então com relação ao Novo Testamento. Semana que vem nós vamos ver o Evangelho nos Evangelhos, né? Para nós entendermos então essa composição dos primeiros 4 livros que nós temos no Novo Testamento. Espero que tenham compreendido essa introdução. Quinta-feira que vem nós seguimos nessa sequência então falando sobre o Novo Testamento. Que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço desse irmão em Cristo Jesus, né? E continuemos essa semana ainda dedicando também a nossa vida a Cristo, né? A sua obra. Amanhã nós teremos a nossa devocional, sábado a escola bíblica e domingo o nosso momento de adoração e louvor ao nosso Deus, tudo às 19 horas. Forte abraço em Cristo Jesus.